Não, só que eu tô solteira, né? É que eu tô solteira. It's raining man, aleluia, it's raining man. Tava esperando essa chuva que tá difícil de cair. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Vamos começar aqui a segunda parte da entrevista com a Maitê, no quadro Além do Espelho, que estamos inaugurando. O que será? Não, mentira, não é esse assunto, ó. Tá solteira, Maitê? É solteira, quase virgem again. Olha lá. É quase virgem de novo, mas... Vamos falar disso já? Não, ainda? Vamos lá, ainda não. Deixa forçar, solteira. Só no final do vídeo a gente fala disso. Passando. Pra quem assistir tudo. E Paula depois vai fazer uma pré-seleção pra mim, tudo tal, dos currículos, fazendo uma pré-análise, porque ela tem essa experiência, já que a gente vai falar de mercado de trabalho, vocês mandam os currículos, daí a Paula faz uma pré-seleção e a gente faz um date com os selecionados. Vamos falar então um pouquinho agora sobre um tema que acho que é um tema que assombra muita trans que se assume tarde na vida, tá? Mas eu falo que se assusta mais quem se assume tarde, porque tem algo que construiu e você tem o medo da perda. Sim. Não que não assuste quem tá começando também, assusta, mas é uma visão diferente, né? Quando você é jovem, você tem aquela visão de construir o mundo, a vida, só que a vida vai passando e você vai vendo que você não constrói tudo exatamente como você imaginava. Porque a vida não é, né, uma coisa certinha. A vida, ela nos surpreende o tempo inteiro, né? Então é muito sobre adaptação. E quando você chega lá e tá adaptado e você fala, ok, passei por todas as fases de negação, tentei, sei lá, fui cross ou não fui cross, fiz ou não fiz, e, sou uma pessoa trans, e agora? Primeira preocupação, família, que a gente falou muito aqui. A segunda preocupação é emprego. Sim. Então, eu sei que você, acho que eu posso dizer que você é especialista nisso, né? Você tem uma empresa que você criou, que é a Trans Empregos, que ajuda pessoas trans a se recolocarem. E eu queria a sua visão. Como a pessoa faz para se assumir? Como o mercado de trabalho encara isso? Como a pessoa faz para conseguir emprego? Dá para ser uma mulher trans ou um homem trans e viver uma vida profissionalmente? Eu acho que não tem um jeito certo de fazer, existem vários caminhos, entende? O primeiro deles é sendo quem você é. Então, primeiro você precisa saber quem você é de fato, entende? E isso não quer dizer que a gente não possa mudar no decorrer das nossas descobertas, né? A gente não é um ser engessado. Mas se você não sabe quem você é, você não sabe que ferramentas você tem para enfrentar os desafios que se encontram, seja na família, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja na sociedade, seja nos olhares, seja naqueles cutucadas que dão, tipo, olha, você viu ali quando a gente sai, aqueles olhares tortos, enfim, você não tá preparado. Então você tem que conhecer primeiro quem você é, por isso que é interessante parir esse ser humano que você nasceu, que nem eu falei no primeiro bloco, tudo, para você ter essas potências. Que ferramentas eu tenho? Quais são as minhas habilidades? Quais são as soft skills que eu tenho? Como que eu posso usar isso, tanto para mim na minha vida, quanto no meu dia a dia, no meu cotidiano, e quanto no trabalho, entende? Perfeito. Então acho que é importante ter esse autoconhecimento nessa busca que a gente tem que fazer. Então acho que esse primeiro passo é você saber quem você é, porque daí você chega sem nada, sem saber quem você é, e chega no emprego que o empregador vai querer saber quais são as suas competências, né? O que você pode agregar para esta vaga. Sim. Que você vai trazer, que você é o diferencial, que eu vou te contratar em detrimento a uma outra pessoa, entende? Então você tem que saber quem você é, entende? Porque a gente é um produto que tem que saber do que você vai se vender, entende? Sim. Então acho que esse é o primeiro passo para conhecer. Segundo passo é que hoje em dia tá muito mais tranquilo, né? A Transemprego existe desde de 2013, então vão ser 12 anos aí de existência, acabou de completar 12 anos de existência as Transemprego, foram mais de 11 mil pessoas trans empregadas no Brasil inteiro nesse tempo todo, entende, em vários níveis, na Transemprego, né, que é um projeto gratuito, que não foi criado por mim, foi criado pela doutora Márcia Rocha, que tem a Laerte, que também é cofundadora, várias pessoas que participam, enfim, desse projeto, que não é único, assim, de uma pessoa só, é um projeto social, totalmente gratuito, tanto para empresas quanto para pessoas trans, que as pessoas trans podem deixar os currículos, acessar as vagas que tem lá, e as empresas podem abrir as vagas e oportunidades também em qualquer esfera, né? Tanto em vagas iniciais, de jovem aprendiz, de trainees, etc., até vagas mais avançadas em níveis intermediários, em níveis de média e alta liderança, você pode abrir, porque 40% das pessoas que têm currículo na Transemprego, que é Brasil inteiro, né? Não é só São Paulo, Rio de Janeiro, é Brasil inteiro a Transemprego, 40% dos talentos que estão lá tem graduação, mestrado ou doutorado, contrariando as nossas estatísticas que existem. Não que tipo, as estatísticas são mentirosas, não. É que como as pessoas que mandam currículo já têm algum direcionamento, o nível é muito mais elevado educacional no Transemprego. Pessoas que têm dificuldade de emprego numa sociedade que se diz meritocrática, né? E não é, porque meritocracia é a maior fake news que a gente tem. A gente não vai se aprofundar nisso agora, assim, senão a história fica longa, né? Mas que tem talentos com 2, 3 pós-graduação, 2 ou 3 mestrados que não conseguem emprego porque são trans. Sim. Então, lógico que isso gera um medo nas pessoas, né? Saiu uma pesquisa recente que, inclusive, pessoas LGBTs, foi uma pesquisa feita
pela uma instituição que se chama Caos, né, que você pode procurar aí, Caos Consultoria, e essa pesquisa mostra que os LGBTs, mais de 60% têm medo de falar da sua identidade, da sua orientação, pessoas LGBTs têm medo de falar, porque os gestores, e nessa pesquisa foi constatada também, que os gestores, eles não contratam pessoas LGBTs para média e alta liderança, achando que ser LGBT vai interferir na administração dele enquanto líder, enquanto uma pessoa líder. Então, por conta dessa pesquisa que a gente sabe que é real, várias pessoas LGBTs preferem omitir, esconder quem são em termos de identidade e orientação, porque sabem que isso pode afetar o plano de carreira dela. Então, infelizmente, é uma realidade que eu não posso dizer para você que não existe. Então, existe essa realidade e eu entendo o medo que você tem. Agora, se você não quer viver neste medo, existe também um outro lado de empresas que estão realmente cada vez mais abertas, entendendo que quanto mais uma pessoa é quem ela é, mais ela consegue ser melhor no que ela vai executar. Porque é uma pessoa que não vai ter medo, é uma pessoa que vai trazer toda a amplitude essa era uma do ser pergunta humano que eu ia que fazer ela na é. sequência. Você acha que... Só um parênteses, Sim. tá? Essa questão do preconceito, ela não existe só com trans, não. Existe, Não, por exemplo, não. com mulheres que são mães, para ocupar determinadas vagas, porque elas têm que dividir a vaga com a Tudo. criação dos filhos. Pessoas Então, com deficiência, tem muita gente com deficiência que não fala que tem deficiência porque acha que isso vai prejudicar o plano de carreira dele, porque Sim, prejudica sim. mesmo também, infelizmente, entende? Mas aí, fechando o parênteses, né? Eu acho que assim, quando eu ouvi recentemente algumas pessoas que eu conheci que ocupam cargos importantes em empresas e são trans, de que depois de ter se assumido, a produtividade aumentou. Muito. Né? Então, Imagina que não é viver com medo. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, esses dias eu fui dar uma palestra numa empresa num grande escritório de advocacia que tem aqui em São Paulo, eu fui dar uma palestra. E uma das meninas lésbicas me contou da experiência que ela teve. Ela estava começando nesse escritório, mas ela largou um escritório anterior também, grande, que ela estava 15 anos nesse escritório. Eu falei, mas por que você largou? E ela largou justamente quando ela foi convidada para ser sócia nesse escritório anterior. E eu falei, gente, que coisa louca, por que você largou, menina, aquele escritório super grande, não sei o que. Ela falou assim, porque ninguém sabia que eu era lésbica lá. E quando eu falei, depois de 15 anos que eu era lésbica, mudou o tratamento com relação aos clientes que me indicavam, as portas que abriram, e eu acho que eles me chamaram de sócia só para fingir que eles me aceitavam. Então eu preferi não continuar nesse escritório e fui para um outro escritório. Você vê? E ela falou... E ela, imagina, ela trabalhava 15 anos nesse escritório anterior da advocacia, ela tinha 2 LinkedIn. Um LinkedIn pra ela ser ela e outro LinkedIn pra ela, entre aspas, ser a pessoa que ela era de verdade, onde ela falava da sexualidade. Ela tinha 2 Instagrams. Gente, se eu não dou conta de uma rede social, imagina o tempo que ela perdia tendo que ter redes. Ela ia nos jantares que tinha, nas comemorações de festas, de família, etc. Ela ia nesses lugares, ela levava sempre um primo pra fingir que era namorado. Ele nunca podia levar a namorada. Então ela fugia das festas. Então ela só levava quando não podia fugir. Porque achavam que ela era antipática, ela não gostava de festa. Ela falou, eu adoro festa, Maitê. Só que eu não podia levar a pessoa que eu amo, que eu tô casada há 10 anos com essa pessoa, eu não podia levar. Então imagina o tempo que ela perdia, o tempo de profissional que ela perdia, criando histórias, mudando a história. Perguntava, o que você fez no final de semana? Ah, eu tive com meu namorado, o Ricardo, e lá não sei o quê. E tinha que repetir essa história e não esquecer essa história com medo de descobrirem que ela era lésbica. E nem estamos falando de uma pessoa que tem que mudar a imagem dela para se de colocar. orientação, de uma pessoa que é uma questão só de orientação. Então ela tinha... Então imagina o tempo perdido. Então as empresas perceberam que quanto mais você puder ser você... Por que as empresas hoje em dia criam espaço de pet? Né? Porque tem muito pai e mãe de pet que tem um pet e não vai deixar em casa. Então tem espaços para pet, tem creches. Por que lugares, empresas que tem creche, a rentabilidade da mãe é muito maior? Porque ela tem o filho que tá do lado. Sim. Ela sai dali a cada 2 horas, vai ver o filho ali na creche, vê que tá tudo bem, volta e produz. Do que produz muito mais, porque ela precisa daquilo e ela quer ter a segurança do filho. Da família do lugar ter uma creche, ter um espaço de amamentação para que a mãe possa amamentar, entende? Sim. Ter um espaço onde a pessoa... Então as empresas entenderam que quanto mais a pessoa estiver bem com a cabeça e mais centrada, melhor ela vai produzir, mais ela vai render o trabalho, ainda mais nas suas competências, que envolve saúde mental, que vai diminuir a chance de ter burnout, que vai diminuir toda essa situação. Então isso é comprovado, entende? Então a empresa não está fazendo benefício nenhum quando, entre aspas, respeita, né? Ela está entendendo que aquele profissional vai render mais. Com certeza. Que o clima organizacional vai ficar melhor, porque a pessoa não vai trazer BO, a pessoa vai estar mais feliz. Escuta bem o que eu vou dizer. Pessoa feliz não enche o saco. Pessoa feliz resolve problema. Agora, gente infeliz, seja consigo ou com os outros, ela traz problema pra tua solução. Você chega com uma solução, ela fala, ih, você trouxe uma solução, vou te trazer 3 problemas pra essa solução. E multinacional, o que mais tem? Um monte de gente infeliz, na função infeliz, trazendo problema. Trazer solução pra todo mundo, né? Inovação vem da solução, não da infelicidade. Então, tá bem consigo mesma é um primeiro passo pra você trazer solução, ser mais ágil, ser mais produtivo, mais produtivo, entende? Então, só tem ganha-ganha, entende, pá? Com certeza. E como é que você enxerga o seguinte, né?
existe o lado, obviamente, do preconceito das empresas. Sim. Mas existe um lado também, eu vou colocar de uma forma polida, assim, como eu sempre coloco, mas do outro lado, da trans dizer assim, não me contrata porque eu sou trans. Mas, na verdade, talvez ela não esteja se projetando da maneira correta para o mercado. Aquela questão de currículo, de capacidade, de habilidade. A gente prepara os dois lados, tem. Ou de achar que, tipo, a pessoa tem que me, entre aspas, contratar independente das competências. Empresa nenhuma vai fazer boa ação, entende? Empresa quer rendimento, entende? A gente vive... Isso pode ser empresa que seja estatal, empresa pública, empresa privada, entende? Ela quer rendimento, ela trabalha sobre rendimento. Seja para as pessoas, para os seus acionistas, entende? Então ela trabalha com relação a isso, Paulo. Então não adianta romancear dizendo, ela vai fazer favor. O que ela pode fazer, hoje em dia, tem várias empresas que contratam pessoas sem experiência, dão a capacitação para essas pessoas, pensando justamente nesse plano de carreira. Né? Os trainees, pessoas que são jovens aprendizes, até estagiários, que às vezes se mantêm dentro das empresas, pessoas estagiárias, pensando no plano de carreira, que essa pessoa já vem sem vício de outras empresas, então vamos pegar uma pessoa sem esses vícios pra gente educar da maneira que a gente é dentro do nosso feed, da nossa cultura organizacional. Então isso existe, esse tipo de coisa. Mas normalmente as vagas abertas, que não são de jovem aprendiz, de trainees, ou de estagiários, entende? Pessoas estagiárias, são vagas já prontas, que já existem as vagas lá, entende? Então você tem que estar adaptado a essas soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais, e as hard skills são as habilidades acadêmicas que são existindo. Então você tem que se adaptar àquilo que o descritivo de vaga pede, entende? E a Transempregos ajuda com isso, ajuda, né? tem vários cursos, tem uma página de cursos gratuitos, inclusive, que você pode fazer formação. Não precisa pagar nada. A gente já conseguiu, tudo gratuito. A gente já conseguiu, inclusive, várias pessoas para fazer pós-graduação, graduação, com várias parcerias de faculdades, entende? Tem muitas empresas grandes também que dão essas oportunidades. Por exemplo, Microsoft, Google, Amazon, essas empresas de tecnologia dão um monte de curso de graça para qualquer pessoa fazer, estudar, independente de qualquer coisa, de sexo, de gênero, de tudo. É aberto, né? Você sabe, a Transemprego tem cursos também. Então todos esses cursos, tem lá uma página da Transemprego, que é no somosdiversidade.com.br. Lá você entra, tem vários cursos de todas as áreas. São mais de 3 mil cursos que tem dentro desse site, somosdiversidade.com.br, que você pode estar acessando, enfim. Então não tem justificativa pro teu currículo não ter nada, tá bom, meu amor? Então vai atrás dessa profissionalização. Tá bem, porque tem muita gente trans que acha que, tipo, não, ele tem que me contratar porque eu sou trans, ele quer diversidade. Amiga, para com isso, meu amigo e amiga, porque ninguém precisa da gente. A gente tem que se fazer necessária. Toda empresa, quando faz uma contratação de uma pessoa colaboradora, ela quer resolver um problema. Ela tem um problema, uma vaga que precisa resolver tal coisa, precisa de uma pessoa que resolva essa demanda e este problema. Você tem que ser a solução para este problema, meu amor, para trabalhar em determinada vaga. Mas eu não concordo com isso, não sei o que. Então não trabalha no corporativo. O corporativo funciona desse jeito. Talvez o teu caminho seja empreendedorismo. A gente fala muito do corporativismo, mas tem empreendedorismo. E é uma pessoa especialista falando, tá, gente? Do empreendedorismo, entende? Eu sou embaixadora da Rede da Mulher Empreendedora, que é a maior rede de empreendedorismo feminino que tem. Então, às vezes, a gente fica lutando também para ter dentro de uma empresa e às vezes não é o nosso caminho. E é por isso que é importante, mais uma vez, você conhecer se pra você é empresa, porque empresa você tem que ter um dress code, você tem que seguir uma série de regras, cada empresa é diferente, mas enfim, você tem que seguir aquela metodologia que já é da identidade da empresa. Né? Esses dias, imagina, uma pessoa trans se colocou, tinha uma vaga que era de auxiliar de cozinha. E ela se colocou para se candidatar, tudo tal, porque ela também já cozinhava, já tinha experiências anteriores, mesmo em restaurantes menores, tudo tal. E ela falou, mas eu vou me candidatar. Eu falei, tá bom. Começou a trabalhar com essa grande chefe, tudo, uma chefe super conhecida, tudo, e que tinha contratado várias pessoas trans para trabalhar no restaurante dela. Semana menos essa pessoa trans me manda um e-mail, passando mais ou menos um mês, falando, Maitê, aconteceu uma transfobia lá dentro. Eu falei, gente, que estranho. Que aconteceu uma transfobia, porque eu conheço a chefe, conheço o restaurante, não tô dizendo que não possa acontecer, mas me conte mais o que aconteceu. Falou, não, Maitê, ela quer que eu fique usando touca. Ela quer que eu corte as minhas unhas, Maitê. E daí eu fui conversar com a chefe. Ela falou, Maitê, regra da vigilância sanitária. Eu expliquei pra ela, Maitê, que tanto homens, tanto cis quanto trans, todo mundo aqui usa. Touca, corta porque a unha, senão vai lava a mão. E a unha, Maitê, fica um monte de bactéria. Ela explicando, apagou a luz. Apagou a luz. Deixa eu... Olha, tudo acontece ao vivo, mas espera aí que a gente já volta com essa história pra contar pra vocês. E daí, dentro dessas coisas, né, Paula, que nem eu tava te contando dessas coisas, tava lá desse desafio, e dela acusando de transfobia a pessoa trans. Daí eu fui tentar entender o que tava acontecendo lá, tudo, conversei com essa chefe de cozinha, ela falou, não, Maitê, é porque são regras, mostrou as regras, eu não entendo nada de cozinha, as regras da vigilância sanitária, enfim, para que o produto tivesse lá todas as coisas, e daí eu fui contar pra ela, eu falei, amiga, então você não pode trabalhar em lugares profissionais, não são todos os restaurantes, tem algum restaurante que talvez deixe você trabalhar sem touca, sem não sei o que, mas no restaurante dessa chefe, que ela é super
youtuber, não sei o que, conhecida, tem essas regras. E todo mundo... Você viu alguém lá sem isso? Falou, não, todo mundo usa. Mas é que colocar a touca tira a minha feminilidade, porque ela tinha cabelão. Mas tirar a unha, porque eu coloquei a unha, não sei o que. Então pra ela era um reforço de feminilidade. Mas ela entendeu aquilo como transfobia. Sim. Então eu tive que explicar pra ela que não era transfobia. Às vezes é, mas nesse caso não era. Era uma regra que era pra todo mundo. Eu vou fazer um parênteses sobre isso, inclusive. Eu até fiz um vídeo sobre isso também no meu canal, mas tem muito disso de a trans ela entrar às vezes numa necessidade de afirmação de todos o tempo inteiro, que eu digo que isso é muito mais sobre ela do que sobre os outros. Né? Por exemplo, essa questão que você tá compartilhando, mas também erros de pronomes. Né? Às vezes numa conversa, tipo assim, cara... É normal a gente usar esse tipo de gíria. Não quer dizer que eu estou te chamando de cara, que eu estou te chamando de meu. Sim. Existem gírias, a gente sabe quando é intencional, a gente sabe quando é gíria. Então a mesma coisa, não dá pra gente levar tudo ao pé da letra, gente. No emprego, no trabalho, na interação, né? Eu até vi, a gente tava falando de Laerte, né? Sim. Eu até vi a Laerte numa entrevista dizendo que ela não liga quando alguém chama ele de ele, porque foi tantos anos o Laerte que agora ela tem que forçar todo mundo a chamar ela de a Laerte, sendo que ela manteve o nome, entende? Então ela sabe quando é intencional, quando não é. A gente percebe a maldade, né? Então, gente, não levar tudo ao pé da letra. Agora, fechando parênteses, nessa situação de emprego mesmo, né? Eu tenho uma amiga que ela era desenvolvedora numa empresa. Empresa super LGBT, friendly, etc, etc. Antes de transicionar, ela teve uma conversa com o chefe dela e falou assim, olha, eu vou transicionar, não sei o quê, eu me identifico com uma pessoa trans... 2 semanas depois ela foi mandada embora por performance, tá? Obviamente eu não tenho como dizer, né? Não tô lá no dia a dia, não conheço o chefe dela, mas a situação é estranha. Até foi uma pessoa que na época eu tentei ajudar, enfim. E aí minha pergunta pra você que essa pergunta também acho que ela é importante. Eu tô na mesma situação dessa pessoa, supondo, né? Então, como eu me preparo pra contar que eu sou trans e se eu perder o emprego? Como é que fica? Qual é a sua visão sobre esse tema? É um tema difícil, né? É porque não tem um jeito, né? Tem que você sentir o teu momento, né? E aí é uma coisa que cada pessoa vai poder dizer o seu. Não tem uma técnica que você diga, olha, este é o momento, quando você sentir, quando você não sei o quê. Porque mas você não acha importante, né? Por exemplo, a pessoa ter um plano B antes de realizar isso? É uma coisa que eu falei, né, já manda currículo, já procura. Para pessoas trans, às vezes é difícil ter um plano A, né? Porque a gente tá vivendo a vida do nosso jeito. Mas eu digo no profissional. Não, mas mesmo no profissional, né? Para uma pessoa trans mesmo, às vezes é difícil você achar uma empresa que seja realmente adequada, né? Não é grande, apesar da gente ter mais de 2.800 empresas parceiras da Transemprego, ou seja, que já abriram oportunidades com a Transemprego, que a gente entende que é um pouquinho menos árduo o caminho, né? As empresas estão lá no site da Transemprego, então você entra em transempregos.com.br, tem lá o nome das 2.800 empresas, então isso já facilita, porque já quer dizer que a empresa em algum momento abriu vaga e oportunidade de empregabilidade para que pessoas trans pudessem entrar. Então você já sabe que aquelas empresas são legais, você não perde mais tanto tempo indo em empresas que nem estão lá, já que é grátis. Se a empresa nunca nem abriu uma vaga com a Transemprego, você já começa, gente, que estranho, nunca abriu uma vaga aqui com a Transemprego, né? Então que empresa é essa? Não quer dizer que estando na Transemprego não pode acontecer transfobia, que não vai acontecer, porque uma empresa às vezes a gente trabalha com empresas com 100 mil colaboradores, que tem no Brasil inteiro. Sim. Então você pega às vezes um gestor, uma pessoa gestora que é transfóbica ou que não está preparada para essa diversidade. Então, infelizmente, por mais que a empresa prepare, faça letramento e etc, é difícil você ter de maneira concreta que toda a empresa ela esteja pronta. É impossível. Porque o ser humano é sempre uma... A gente não se conhece, né? Você dorme com você, acorda com você, passa 24 horas com você não se surpreende com você? Às vezes você chega e fala assim, nossa, eu tenho coragem pra isso. Quando precisa mostrar tua coragem, você chega e fala, não dou conta. Ou ao contrário, você acha que tem medo de tal coisa. Chega na hora, você fala, não, eu tenho medo de fogo. Aparece lá o fogo, você vai lá, já acende, já vai cuspindo, já não sei o que, enfrenta o fogo, que você achava que tinha medo. Então se a gente... convivendo com a gente, dormindo, acordando com a gente 24 horas, não se conhece, meu amor. Imagina um outro ser humano, a outra pessoa que tá em volta, seja chefe, seja gestor, seja alguém que tá aí, colega de firma, teu marido, tua esposa, etc. Então, é ilusão nossa achar que a gente vai se conhecer totalmente e saber. Então, eu não tenho como te dizer, entende, Paula, qual seria o momento, entende? Eu acho que tem. Por exemplo, se você tá numa empresa, né, e realmente você não se sente segura pra estar falando, eu acho que você tem que ter esse plano B de já começar a procurar outras vagas e oportunidades que nem você disse. Eu acho que você tem que procurar, por exemplo, entender, por exemplo, na tua empresa, como é que a tua empresa trata a questão de diversidade e inclusão. Perfeito. Ela tem grupos de afinidade, porque numa dessas já tem grupos de afinidade, daí se aproxime desse grupo de afinidade, comece a fazer amizade. Conversar com o RH pode ser um caminho interessante. Apesar que eu já encontrei RHs que são totalmente nada humanizados também. Então não é porque é RH que
é humanizada também. Mas pode ser né? um caminho. Mas pode ser um caminho, Apresentar se for uma pessoa transempregos. aberta. Por que vocês não abriram vagas na Transemprego, vendo como é que elas recebem essa situação, entende? Então vai soltando certas coisinhas pra entender como é que é a o gente mesmo também caminho. tem que ter a malandragem de pensar em nós. Nessa Fazer história como toda, é que a gente certo? faz, sim, né? Mas pode falar da Transemprego, tem Emprego em África, que é de pessoas negras, a gente tem o Igual, que aí que faz de pessoas com deficiência. Então a gente tem várias outras, né, organizações, são muitas, de vários segmentos diferentes, que você pode trazer. Porque a pessoa que trata bem, por exemplo, o grupo de pessoas pretas, tem muito mais chance. Essa empresa já trata bem pessoas pretas, em plano de carreira, em contratação. A chance que essa empresa tenha de tratar bem pessoas trans é muito maior, porque ela já tem uma sensibilidade anterior. Se é uma empresa que você não vê pessoas pretas dentro, principalmente em liderança, as pessoas pretas estão só nas vagas iniciais, de chão de fábrica, etc. Você não vê lá dentro pessoas com mais de 50 anos, nos graus de liderança, elas não tratam questão de etarismo, questão de raça, questão de gênero, você não vê mulheres na média e alta liderança, você já sabe que é uma empresa que pessoas trans vão ter problemas, porque não está aberta para outras diversidades, entende? Então, comece a olhar isso, até na hora que você vai escolher a empresa, porque tem muita gente que pega e manda currículo, o mesmo currículo, para tudo que é empresa. Não faça isso, entende? Cada vaga pede determinadas especificidades em termos dessas soft skills e hard skills. Então analise. Exatamente. O que ela está pedindo ali? Ela está pedindo que quer uma pessoa que saiba Excel. Ainda mais nos então dias... coloque os cursos de informática que você tem nessa área. Não adianta colocar o curso de pastelaria, porque a vaga não pede nada de comida, entende? E coloca bem, porque nos dias de hoje o volume é tão grande de currículo que chega... É a inteligência artificial que faz essa primeira que a pessoa precisa pegar e ler. Entende? Então se não tiver as palavras-chave que aquela vaga procura, entende? Em determinado skill, se não tiver ali, ela descarta o teu currículo, por mais que você às vezes tenha competência, porque você colocou uma competência que não diz a ver com aquela vaga pede. Então primeiro faça uma análise. Analise também, perca um tempinho para ganhar, né? Analise a empresa. Hoje em dia você dá um Google na empresa, um chat GPT, você conhece tudo da empresa. Sim. Você já vê o dress code, como é que ela vai, você já vê a avaliação que tem essa empresa com relação à diversidade e inclusão, como é que ela trata humanidades lá dentro, como é que ela trata a questão de salário, você já vê os prós e contras dessa empresa, o feed, a cultura organizacional, veja se você se adequa a isso, porque não tem coisa pior do que trabalhar num lugar que você não se sente parte, que você não se sente à vontade. Independente de ser trans ou não. Mas faça esse trabalhinho de casa. A gente não faz, porque a gente não tem hábito, a gente não está acostumado na contratação. Mas faça esse trabalho de verificação anterior, entende? Agora, se você já tá... Esses dias eu fui dar uma palestra numa empresa, que era um banco super conhecido, etc. E fui dar letramento básico dessas coisas de identidade, de pronome, como tratar, como respeitar, etc. Enfim, fui fazer. 2 dias depois, me liga, o CEO da empresa me liga e fala, mas eu tô com uma questão aqui, tudo que uma pessoa falou que é trans. Falei, mas qual que é a tua dúvida? Porque eu expliquei tudo, né? Faz 2 dias atrás, eu expliquei tudo, né? Pergunto o nome, como que é o pronome que ela quer ser tratada, não sei o que, tudo tal. Falou, não, eu fiz tudo isso, Maite. Mas a minha coisa é que uma pessoa que tá aqui dentro há 30 anos. Essa pessoa falou só depois de 30 anos que ela é trans. Trabalha diretamente com ele. E ele falou, Maite, eu não consigo imaginar o sofrimento dessa pessoa, o quanto ela teve que deixar de ser ela, com medo de perder o emprego, porque ela tá 30 anos aqui do meu lado, Maite. Ela nunca teve coragem de falar comigo e eu achei que era amiga dela. Eu falei, então acolha. Além de fazer as coisas que eu te ensinei, acolha, dê um abraço de acolhida, porque essa pessoa, entre aspas, deixou de ser ela pra te entregar pra tua empresa. Ela deixou de ser quem ela era por quanto tempo? Aí dentro, se omitindo, com medo de olhares, de falar, etc. Então acolha essa pessoa, porque 30 anos deixando uma parte dela, que para algumas pessoas é importante ou não, mas quer dizer, independente do quanto tempo é importante na tua vida, é uma parte importante da gente, quem a gente é, a nossa orientação, a nossa identidade. É a mais importante. Né? E daí essa pessoa deixou 30 anos, ela entregou isso em prol de um trabalho, então acolha mesmo essa pessoa. Não precisa colocar num altar, enaltecer, não é sobre colocar louros, mas imagina passar uma vida deixando uma parte importante para fora, entende? Então ele estava emocionado, do tipo, eu não acredito que uma pessoa deixou, porque eu achei que a gente tinha amizade. Eu falei, não tem a ver com você, porque a gente vive num meio tão castrador que a gente tem medo, a gente não sabe quem é amigo mesmo, a gente não sabe se o nosso chefe vai nos olhar com jeito ou vai começar, porque a maioria dos chefes, que nem eu disse nessa pesquisa da causa aí, consultoria, entende? Não contrataria uma pessoa por causa que ela é LGBT. Então a gente sabe que existe, e que a grande maioria ainda é assim, entende? Que não analisa a competência, mesmo no mundo que diz que meritocracia é realmente o carro-chefe. Não é, meritocracia é fake news. No Brasil tem nome, sobrenome, raça, cor, gênero, tudo isso tem meritocracia no Brasil. Não adianta a gente estabelecer isso, entende? Não, que meritocracia é válida, porque infelizmente, tomara que um dia seja, mas tá longe de ser. Eu acho que no mundo, viu? Eu acho que é um problema do ser humano, infelizmente. Né? Com todos esses vieses sempre, que existem, preconceitos, que mulher não dá conta disso, que homem não dá conta daquilo,
bandido, que travesti é só prostituição, que pessoa preta é burra, que não pessoa pode ter velha religião. não entende de informática, sabe? São esses clichês que a gente tem, que são esses viés inconscientes que a gente tem que vencer. Todo mundo tem, a gente nasce com isso, é impregnado com isso. O nosso trabalho durante essa vida é ir se libertando E desses... sabe o que eu acho que é muito louco nessa história toda? É que assim, quando a gente vai conhecendo mais o meio cross, que é da onde eu vivi e interagi muito nos últimos anos, você vai vendo que nessas empresas todas, não importa em quais elas, mais, como é que a gente pode colocar, conservadoras ou não, mais abertas ou não importa o cargo, não importa o que seja, está cheio de crossdresser, cheio de pessoas binárias, cheio de pessoas que queriam ser trans, muitas vezes por um bloqueio próprio, causando preconceito na vida alheia, porque você entra muito numa de eu não posso ser, então você também não pode. Por que a Maitê pode ser a Maitê se eu não posso ser a Paula? Entende? Então entra muito nisso. E é por isso que eu falo, acho que a gente tem que sim ter iniciativas como essa, como a Transemprego, que a Maitê está trazendo, porque não é só sobre educação. Você trouxe uma palavra sobre pertencimento e sobre libertação, né? Também libertar pessoas. Então, é difícil, gente. O ser humano, ele é complexo. O ser humano, ele cria uma sociedade, empresa, todo mundo pensa muito em lucro, em dinheiro, seja quem for. Tá todo mundo pensando na sociedade, todo mundo quer viver bem, com qualidade de vida e tudo mais. É que a gente vai perdendo humanidade, né? A gente começa a ver, a gente tá trabalhando com máquina, com tudo, né? Eu trabalho em empresas hoje em dia que 90% é máquina, como que a gente pode ter guerra em 2025? Tudo, né? Coisas tão básicas, né? Quer dizer, o direito da pessoa a ter moradia, direitos básicos à saúde, à identidade, respeito a seu nome. Então são questões tão básicas, né? Então, que não muda nada na vida do outro. Nada, absolutamente. Até melhora, nada. Como eu falei, né? Porque quanto mais o outro for o outro, estiver bem com isso, melhor é tudo. O ambiente, o entorno, ela com ela mesma, tudo fica melhor. A pessoa não vai ser violenta, não vai entrar num casamento frustrada, trazendo infelicidade por fingir ser uma pessoa que ela não é, entende? Então, não vai agregar uma coisa que vai somando cada vez mais desgraçada, cada vez mais barbárie em cima. Mas cada vez mais a gente está tendo empresa, por exemplo, a gente está tendo agora uma visão, e aí não vou nem falar da direita e esquerda aqui com vocês, porque não é ver sobre isso, eu estou falando sobre a questão de humanidade mesmo. Porque eu não falo de diversidade, eu não estou falando de grupos de afinidade, de LGBTs, de trans, de preto, de pessoas com mais 50, de pessoas migrantes, não estou falando disso também, mas não é sobre isso. Quando eu falo de diversidade, eu estou falando de humanidade, que somos mais de 8 bilhões de diversidade, de pessoas diversas nesse mundo. Ninguém igual quando ninguém. Um país, quando um estado, quando uma empresa diz que não respeita e não aceita a diversidade, ele está dizendo que não gosta de pessoas. A gente tem que ter medo de estados, de sociedades que digam que não respeitam diversidade, que elas não respeitam pessoas, não respeitam a gente enquanto humanidade. O dia que elas tiverem chance de trocar a gente por um computador, por uma máquina, você vai ser trocada, entende? Sim. Então se atentem para isso, porque muita gente fala, diversidade tem a ver com LGBT. Não. A princípio eles estão tentando equiparar essas coisas, mas diversidade é humanidade. As primeiras que vão ser tiradas são pessoas trans, depois pessoas pretas, depois mulheres, depois pessoas com deficiência, depois crianças, pessoas que não são úteis ao sistema, até chegar no macro, entende? Então percebam esse discurso antidiversidade que está tendo, Concordo entende? Porque isso, infelizmente, é contra a humanidade tudo isso. Eu sempre falo que eu aprendi com uma psicóloga que eu passei que antes da gente ser gay, antes da gente ser trans, antes da gente ser marido, antes da gente ser filho, antes da gente ser qualquer coisa, somos pessoas. E como pessoas, todas temos as nossas virtudes, qualidades, deficiências, medos, enfim. Segurança, tudo. E a sua projeção de mundo? Como que você olha para o futuro? Como que você gosta de olhar para o futuro? Você acha que a gente está num caminho de tudo acabar? Ou você acha que está num caminho das coisas melhorarem? A sua visão, ela é romântica? Ela é cética? Como ela é? Eu acho que o ser humano vai acabar com a humanidade, né? Então eu acho que vai ser um tiro a si mesmo, né? Então eu acho que a gente tem um tempo do que a gente entende como essa humanidade que a gente construiu, entende? Porque por conta das barbáries da guerra, por conta de um capitalismo que não conseguiu se humanizar, entende? Não é nem troca de sistema, porque todos os sistemas têm seus problemas, entende? Mas um capitalismo que não conseguiu entender que para um ganhar não precisa todo mundo se ferrar na sua rede né, que vem de stakeholders, de fornecedores, de pessoas que estão abaixo de si, né? Quer dizer, a gente poderia ter um capitalismo humanizado que um ganha um pouquinho a menos, que o outro ganhar um pouquinho mais, e assim todo mundo tá ganhando, sabe? A gente tem um mundo que é cheio de riquezas, de divisões, que é um mundo que é possível pra todo mundo, sabe? Eu acho que o que tem de melhor no mundo ainda é o ser humano, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é o que é de pior, entende? Porque tem essa coisa, o capitalismo leva pra este lado do tipo, se não for tudo meu, eu não divido com ninguém, porque eu não posso dividir, então não tem compartilhamento. A diversidade fala o contrário, da gente trabalhar com empatia, da gente entender que quanto não tiver bom pra todo mundo, tá ruim pra gente, mesmo
que pareça que não, entende? Sim. Porque se você tiver uma pessoa sem condição de vida, precisando de dinheiro para pagar uma questão de saúde do seu filho, ela vê você com tênis, que aquilo, entre aspas, é dinheiro, ela vai te roubar. Sim. Porque ela não tem condição mínima do filho ter saúde, de ter Sim. moradia. Então a gente precisa entender dentro desse coletivo, entende, Paulo, que não existe problema meu e teu. Não existe fora e dentro. Não existe quando você pega o lixo de casa e tipo, estou indo ali jogar o lixo fora. Não é porque você abriu a porta da tua casa que existe fora. Se você não faz a separação corretamente do teu lixo, dos teus dejetos, isso vai sobrecarregar o mundo de algum jeito. Com certeza. Não é só porque você fechou a porta que acabou. Não é só porque eu, entre aspas, não tenho problema, que o problema do outro, é por isso que eu acredito na luta coletiva, eu acredito no coletivo. Por mais que a conquista seja individual, ela tem que passar pelo coletivo, entende? Então, se a gente não tiver essa mudança de mindset, de pensamento, para entender que não é sobre você, é sobre os próximos teus, não é só sobre tua família, é sobre todas as famílias, não é só sobre cor, é sobre todas as cores, entende, Paulo? Se a gente não tiver, e eu espero que dê um clique nisso, mas eu não vejo isso dar um clique, porque eu não vejo um respeito mínimo à natureza, que é o que nos dá base pra gente existir enquanto ser humano. Então, se não existe respeito com a natureza, que nos dá a base, não só das riquezas, mas da manutenção da nossa estrutura enquanto humanidade, entende? Não tem esse respeito, a gente Sim. vê a COP, os tratamentos, os Estados Unidos saindo, dizendo que não é importante, sendo a pessoa que mais destrói em termos de suas fábricas, o ecossistema que vive, sabe? Então, quer dizer, não adianta você ter um presidente que fala esse absurdo de tipo, eu vou sair porque dane-se, eu não tenho nada a ver com... Como que não tem? Sim. Você que é o destruidor disso. Se ele sair, outras pessoas vão ter que fazer o trabalho dele pra que dê conta disso. Então é de uma responsabilidade tremenda e gente batendo palma, achando bonito isso e dizendo ele tá certíssimo. É de uma vergonha um negócio desse, sabe? Sim. Então eu não vejo chance, enquanto tiver o pensamento de governantes, de políticos e de sociedade, porque daí não é só dos políticos, porque eu não vejo gente, por exemplo, no nosso prédio, né? A gente mora, eu tô no mesmo prédio aqui do Arlinda, que é onde tá tendo a entrevista. No nosso prédio, mesmo fazendo a separação, as pessoas não separam. Eu vejo gente jogando no lixo que é pra ser descartado de maneira correta, colocando comida orgânica. Então nem no nosso prédio, que tenta fazer o mínimo, as pessoas fazem no nosso prédio, entende, Paulo? E daí quando você não faz no micro, cobrar no macro é muito difícil, porque Concordo. você não faz no micro. A gente reclama muito, às vezes, eu também... Do Estado, da a gente reclama sociedade, muito da do empresa, político, né? Mas e a você vê lá o gente? indivíduo fazendo o mesmo. É a pessoa que... Eu falo muito isso, Se a dou esse gente exemplo. não é agente de transformação do mundo que a gente deseja ver, este mundo não vai chegar nunca. Nós temos que ser agentes. A luta é do CPF também. A gente cobra do CNPJ, mas o CPF precisa ser agente dessa mudança, porque senão esperar só do CNPJ não vai acontecer. Se você não pagar uma conta correta porque ela veio errado, se você não Quiser jogar ser o certinho, conseguir certas O benfeituras. jeitinho brasileiro, ele é muito ruim, gente. Ele é muito E não ruim é só mesmo. brasileiro, é do mundo, tá, gente? Cada um com seu jeitinho. Não, mas é a gíria, né? Que fala assim, ó, vou dar uma desperta aqui. Ele é muito ruim. Na verdade, você tem que sempre pensar na empatia do próximo, no respeito. E, obviamente, até falando essa Então questão eu sou uma otimista. Eu não sou poliana do tipo, ai, tá tudo lindo, maravilhoso. Você não, você não poliana. romantiza, mas você acredita que ainda tem Eu uma acredito esperança. que tem que acontecer alguma coisa, entende? Eu achei que a Covid seria essa coisa, que a gente ia voltar melhor enquanto sociedade. Não foi, entende? Mas eu achei que o Covid, tipo, a gente vai voltar porque a gente tá vendo que a gente é nada. A gente tá vendo o milionário indo pra Sim. mesma tomba da mesma coisa, dependendo do dinheiro Porque que tem. vai. Então isso vai acordar, né? E não, parece que quem é egoísta ficou mais egoísta ainda, sabe? Eu falava, gente, não foi um Covid. O que vai vir, né? Pra melhorar a gente enquanto humano, sabe? Não sei. Então eu acho que tem muitas ações legais, muita empresa legal, muita ONG legal, muitos projetos individuais legais, muitos coletivos legais, mas eu acho que precisa mais, entende? Porque o problema não é, e aí não é minha, acho que é do Gandhi essa frase, né? O problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? Sim. Então enquanto a gente silenciar, enquanto a gente achar que não é nossa responsabilidade, que a gente é corresponsável por esse estado de merda que tá e não transformar essa merda em adubo, entende? Não vai dar certo, entende? Mas eu espero que tenha que a gente acorde, porque senão não vai dar. Tomara que seja a gente acorde. O Bloom seja uma bomba, né? De guerra. Tomara que não. Mas... Pra gente acabar. Então, eu tenho uma visão otimista, tanto que eu luto pra isso, pra que melhore, pra que venha isso, etc. Mas do jeito que vai, não tem como, não fecha a conta. Eu não também fecha. sou otimista, viu? Eu tendo a acreditar que vamos chegar lá. Eu acho que o grande trunfo da humanidade ainda é a tecnologia. Eu acho que a tecnologia... ela resolve muita coisa, mas ela tem um período de maturidade. Eu sou da área, então eu acho que assim, a inteligência artificial, ela vai causar estrago, como toda tecnologia que é criada para o bem, ela é utilizada para o mal, mas em momentos, se a gente parar para pensar, né, olhando historicamente, nunca se viveu tanto, a faixa etária do ser humano está aumentando, as conquistas, etc., mas nós temos desafios. Então, obviamente, ou a gente se destrói no processo, uma visão minha, ou a gente vai melhorar por conta de tecnologia, sabe? Vai conseguir cada vez mais
viver mais, se ajudar mais, se acolher mais. E concordo, a gente ainda vai ter que descobrir um sistema econômico, social, que sustente melhor a toda a humanidade, porque nenhum sistema hoje ele se prova bom, o suficiente, por conta do egoísmo, por conta do ser humano, por conta de tudo que a gente vive por aí, né? E essa é uma conversa muito filosófica que a gente entrou agora. Mas, nisso tudo, eu vejo também conquistas do meio trans, eu vejo que existe esperança. A gente está falando de emprego. Eu tinha muito medo, eu vinha muito desacreditada em oportunidades de emprego, até que eu conheci uma CEO de uma multinacional que é trans aqui no Brasil, que foi minha chefe 15 anos atrás, foi meu chefe na época, ela não tinha transicionado ainda. Inclusive, pretendo trazer ela para entrevistar. Eu acho que você conhece ela, tá, Maite? Acho que vocês já conversaram. Sim. Mas eu vejo esperança, porque quando a gente vê pessoas gays, pessoas negras, mulheres ocupando cargos importantes em empresas importantes, quando a gente vê pessoas trans, que eu acho que é mais raro ainda, né? É muito raro você ver uma trans diretora. Né? É raríssimo. Eu conheço 4 trans vice-presidentes, mas que elas não querem que fale que é trans. E elas falaram pra mim, Maite, eu não quero, porque isso vai atrapalhar minha carreira, não sei o quê. E são pessoas super bem resolvidas, que no seu dia a dia todo mundo sabe que é trans, mas ela não quer dar entrevista, não quer falar politicamente disso, nem nada. A gente teve a casa da Daniele Torres, né? A Daniele Torres é sócia, gerente da KPMG, uma pessoa que tá super aí, a KPMG é super gigante de consultoria, de tudo, né? Uma das maiores. Uma das maiores, ela é sócia, ela dentro da Daniele Torres, tudo, mas é uma das poucas. E teve esses embates, entende? Porque daí o pessoal só chama ela pra falar coisa trans, esquecendo que ela é uma super profissional também da área, porque daí fica o foco só de ser uma pessoa trans. Aí fica o marketing, né? Fica o holofote. A empresa fica preocupada, porque daí, tipo, puta, agora ela só fala sobre isso, cadê ela falando sobre os dados financeiros, sobre as coisas que a gente trabalha, sobre as consultorias, sobre não sei o quê. Cobrança do meio, porque como é tão incrível e não tem, o pessoal fica muito focado nisso. Então, as que eu conheço que são vice-presidentes também, não falaram, Maite. Eu falo, vamos falar, porque isso vai ser importante, não sei o quê. E ela falou assim, não, Maite, não quero, não tenho nada contra, se alguém souber falar, não sei o quê, mas eu não quero que esse seja o foco, porque senão começa a ser o foco da minha vida, ser uma trans vice-presidente de uma empresa Se eu conseguir entrevistar essa trans, eu te chamo pra você participar daí, pra você conhecer também, tá? Mas acho que vocês acham. Eu acho importante esses marcadores, né? Porque parece que não tem, né? Agora que tá acontecendo recentemente das pessoas a gente ter CEOs, presidentes de empresas, declarando a sua orientação, né? De gays, que a gente vê se declarando no fórum, a gente vê vários lá que são presidentes e são gays se declarando, umas coisas que a gente não via voltando há 10 anos atrás. Então acho que identidade também é processo, né? Eu fiquei pasma que eu descobri, pesquisando recentemente, que transexualidade era considerada uma doença pela Ordem Mundial da Saúde até 2019, alguma coisa assim. Eu falei, como assim? Assim como gays eram considerados uma doença até 96. Não podia doar sangue por conta da tua identidade e orientação, você não podia doar sangue também então, até 2019, entende? Porque o sangue era descartado como sangue ruim, mesmo um banco hemocêntrico precisando de sangue, estando sempre nessa carência, o sangue já não era autorizado, então eles não verificavam o sangue, era só tipo, você é trans, não importa se é saudável, tá descartado. Maite, hoje, se você pudesse voltar anos na vida e pudesse dar um conselho pra Maite no começo de tudo, qual seria o conselho que você se daria? Se você pudesse ter essa conversa com você mesmo, assim, coisa de filme... É difícil, né? Fizeram uma pergunta tipo, olha, se você fosse aquela criança, que conselho você dava pra aquela criança? Então eu vou dar o mesmo conselho pra criança que eu dei Mas lá. Mas é pra você? Pra mim, eu criança, né? Eu criança, que conselho eu dava pra aquela criança, né? Porque eu era uma criança tímida, que não falava com as pessoas, que vivia chorando, que morria de medo de gente, que era totalmente perturbada no sentido de não estar bem consigo mesma, né? Então, diferente de hoje que eu falo, que todo mundo pensa que sempre foi assim, não, foi o teatro, né? Que foi a minha primeira faculdade que me deixou desse jeito, né? Porque eu sempre fui super ao contrário disso, né? Totalmente fechada, totalmente tudo. Então eu diria pra aquele serzinho ali, né, que era o Alexandre e tudo, que foi batizada como Alexandre, eu diria, calma, né, vai ficar tudo bem, tenha paciência, porque muitas vezes a gente não tem paciência. Eu, por falta dessa paciência, tentei as 2 vezes o suicídio que poderiam ter dado certo, não deu, felizmente, mas eu sei que a gente quer tudo pra ontem, ainda mais quando a gente tá nesse processo, que nem eu disse, a vida é muito curta, né, e a gente quer acelerar trâmites das coisas, então vá no seu tempo. Hoje em dia tem muitos caminhos possíveis, tem muitos jeitos possíveis, não tem uma maneira só da gente chegar, existem vários caminhos pra gente ser feliz, mas só tem uma ponto de partida que dá certo, que é sendo quem a gente é. Se você não é quem você é, até os caminhos que são certos vão dar errado, entende? Então vá buscando a tua essência, independente de qual seja, independente do que você leia, sabe? Vá além disso, faça essa viagem de autodescoberta. Não é fácil parir quem a gente é por isso que o parto é doído, é sofrido, é rasgado, é por isso que a mãe grita, o filho
chora, porque dói, sabe, parir quem a gente é. A gente não vai parir só um monte de coisas boas, como se a gente fosse aquela, sabe, aquela flor do campo maravilhosa. Você vai parir, vai descobrir que você é egoísta, que você tem inveja dentro de você, e você vai ter que trabalhar com esses sentimentos que às vezes são tão distintos daquilo que você queria que verdadeiramente fosse tua essência, e você não pode fugir disso. Trabalhe com isso, em frente, sabe, tenha coragem, tenha paciência com você, sabe, se admire, sabe, seja tua amiga, seja uma pessoa que gosta de você, porque eu acho que a pior coisa é você ser inimiga de você mesma, sabe, você se autoflagelar. Eu vejo muita gente se autoflagelando ainda, se culpando através de coisas que não são suas. Então, liberte isso, sabe, se acarinhe, se toque, passe um creme no corpo, sabe, veja, sabe, mas eu não gosto disso. Sim, mas é o que você tem agora. Enquanto você vai ser infeliz, enquanto não tiver isso, tente curar essas tuas disforias, esses teus carinhos, sabe, que você vai encontrar muito mais harmonia, um caminho de muito mais felicidade, mesmo que as intempéries aí do dia a dia acabem acontecendo, sabe, Paula? Então, se goste, se ame, mesmo que hoje em dia você não seja a pessoa que seja mais fã de você mesma. Até porque a gente pode uma hora parar e olhar onde a gente chegou, né? E falar, jamais imaginei que estaria aqui. E isso é muito mais frequente do que imaginamos, né? Total. A vida de todo mundo é assim. Total. Seja você, quem for você que tá assistindo aí, saiba que a vida de todo mundo é assim. E é difícil, a gente tem os nossos tropeços, né? E é muito difícil enfrentar os nossos próprios demônios, mais do que qualquer outro demônio que você imagine por aí. Bom, acho que é isso, né? Foi uma entrevista muito maravilhosa. Obrigada. Foi uma delícia, uma delícia estar adorei. com vocês. Até aproveitando, a gente está aqui no Le Closet, né, que você falou do prédio. Vou fazer um marketing aqui do Le Closet no vídeo aqui do canal. É um prédio histórico que vem ajudando mulheres cross e trans há, sei lá, quantos anos, Debbie? 20? Eu não lembro. Em 2006. Agora em novembro está completando 19 anos. 19 anos que esse prédio aqui, ele apoia pessoas, né? Muita gente passou por aqui. Acolhe bem a gente. Pertencimento, acolhimento. Eu passei aqui, eu tive um período que eu tive um guarda-roupa aqui, por meio de outras pessoas que eu conheci. A gente cria essa conexão, essa irmandade, né? Então, aqui eu sei que constantemente as meninas que mantêm o prédio aqui estão precisando de apoio. Então, você que está assistindo, se você pode apoiar financeiramente, doação, enfim, eu vou deixar, quiser alugar um armário aqui, é óbvio que tem um processo para as pessoas aqui conhecerem quem que tá vindo. É por credibilidade. Tem uma triagem e tudo mais, mas Entrar em contato comigo ou com você. pode entrar em contato comigo ou com a Debbie, que a gente coloca em contato com as pessoas aqui. E é muito legal, vai ser meu vizinho também, né? Então você vai ser minha vizinha também. Mas é isso, gente. Obrigado. Um super beijo pra todos vocês. Obrigada, viu? Pelo carinho, por tudo mais. Beijo, que seja assim um axé, que esse primeiro seja de muito. Vai. muita Começamos coisa com o pé boa, viu? direitíssimo. Então curte e compartilha aí. É isso aí. Tô esperando. Tchau, gente.